Fala, meu lindo, minha linda. Ó, meu coração tá quentinho com vocês aqui. Tá muito maravilhoso. E eu espero do fundo do meu coração que você que está assistindo essa mensagem seja um abraço de Deus no teu coração. Que talvez o sentimento de falta que te fez vir para um vídeo como esse seja preenchido de uma maneira sobrenatural. Antes de começar essa mensagem, eu quero te pedir um favor. Você tá vendo? O povo tá pedindo. Você vê o vídeo e fica, não vou curtir. Não, mano, curte. Ativa o sininho, se inscreve no canal. Entendeu? Eu não sei quanto a gente tá agora nessa altura do campeonato, mas se não tiver 10 milhões ainda, irmão, pega e manda pra alguém. Fala assim, ó, se inscreve, ó, toda segunda-feira tem uma palavra de Deus pra você. Amém? Então, falando em palavra de Deus, vamos pro que importa. Vamos pro vídeo. Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 48, diz o seguinte: e ele disse: tem de bom ânimo, filha, pois a tua fé te salvou. Eu tô com uma Bíblia hoje que eu gravava com ela lá no começo. Essa Bíblia eu não viajo mais com ela. Eu só trouxe ela porque eu vim de carro. Porque essa Bíblia aqui é uma memória minha. Ela é toda marcada, página por página. Todos os textos que eu li milhares de vezes, porque eu precisava de socorro. Então nessa Bíblia, ela é de 1987. Ela é uma herança do meu avô que partiu para o Senhor. E essa Bíblia ficou na minha casa por muito tempo, em cima de um armário do quarto da minha mãe, e era a Bíblia dela. Mas no dia que eu mais precisei, eu corri para o quarto dela e encontrei essa Bíblia. Fui para o meu quarto e abri ela. E nunca mais a fechei. Porque uma palavra veio tão forte no meu coração que mudou a minha vida para sempre. E naquele dia eu conheci Jesus. E eu conheci um Deus que até então não tinha sido me apresentado daquela forma. E eu fiquei apaixonado. Alguém me disse, David, perguntou esses dias, quando foi que você começou a pregar? E eu de verdade não sei. Porque quando eu conheci Jesus, aconteceu um negócio comigo. Não é que eu queria pregar, é que eu não conseguia parar de falar. Alguém dizia, você está chorando demais na mensagem, cara, para de chorar, isso é emocionalismo. Cala a boca, eu não consigo. Você acha que eu queria ser aquele pregador que, olha. Mas tudo o que eu estou falando já me pegou aqui, já me rasgou por dentro, já mudou o meu interior, já mudou a minha vida. Eu não estou falando de uma teoria, eu estou falando de uma verdade que mudou a minha história para sempre. É maior do que eu. E aí, agora, eu sou um pregador do Evangelho. Uau, que delícia. Eu falo de Jesus para todo mundo. O problema é que eu pego gente que já foi prospectada. Sabe, já pegaram no meio do caminho e colocaram numa pirâmide.
num golpe. Apresentaram de Jesus de um jeito que era um golpe. E hoje eu abro a internet e eu fico apavorado com o tanto de golpe. É golpe em cima de golpe. E tudo em nome de Jesus. Isso me dá uma tristeza, porque eu fico pensando como essas pessoas vão conhecer Jesus dessa maneira. Sabe? Qual é a perspectiva que o mundo vai criar de Jesus a partir dessas pessoas que proclamam o Evangelho? Eu jamais vou usar um palco como esse para falar de pessoas, para falar nomes, para perseguir alguém. Jamais. Esse lugar não é para as minhas angústias fluírem, é para que o Evangelho apareça. Mas eu preciso te dizer que dói no meu coração quando eu vejo algumas coisas. Gente falando o que Jesus jamais diria, fazendo o que Jesus jamais faria, ferindo, chamando de pecado coisas que nunca foram, cercando pessoas em julgos desiguais. Sabe, esses dias eu ouvi uma palavra e eu só vou falar isso aqui. Alguém disse: se você ouve uma palavra e se sente leve, isso não é o Evangelho. E eu tô aqui, ó. Nossa. E a pessoa disse: Evangelho, quando você ouve, você fica pesado, olhando para as misérias suas. Uau. E eu tô assim: nossa, que horrível esse Evangelho. Porque o Evangelho de Jesus é deixar vir a mim aqueles que estão cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai do meu jugo que é leve, suave. Quer dizer que Jesus disse que é leve, mas nós estamos dizendo que é pesado. É tiro, porrada e bomba. E tem gente que morre de medo do inferno, e por isso se chega até Jesus. E tem gente que morre de medo de morrer, e por isso serve Jesus. E tem gente que está doente, e por isso que serve Jesus. E na verdade os nossos motivos sempre estão equivocados, parece. Faz um pix. Posso te falar um negócio? Nosso maior problema é porque a gente talvez não conheceu Jesus na fonte. É que às vezes a gente só conhece Jesus de quem bebeu da fonte, e as percepções de sabores às vezes são erradas. E ainda tem gente que manda mensagem para mim: se tatuagem é pecado, se pode fazer isso, se pode fazer aquilo. Irmão, ai, cuidar da tua vida. Mas eu quero saber se... Não, eu não quero falar, porque senão eu vou começar a entrar em detalhes que vão colocar problemas. Mas a única coisa que eu quero que você entenda é que só tem uma forma de resolver isso: quando a gente entende que nos falta algo. Que ouvir o Dave não é suficiente, que ouvir o teu pastor não é suficiente, que ouvir uma mensagem em uma segunda-feira não é suficiente. Você precisa de algo a mais. Como assim, Dave? Você está se incluindo? Exatamente, eu estou me incluindo. Eu não sou capaz de te ajudar a completar o caminho. Eu posso te ajudar no início dele, dizer: é para lá. Agora, lindo, você só vai conseguir se uma coisa acontecer com você. Porque foi exatamente o que aconteceu comigo. Sabe o que falta para nós? Uma experiência verdadeira com Jesus, com a fonte, não com quem bebeu dela. Porque eu vou te falar, eu sou ruinzinho, eu estava perdido, já perdi. Às vezes falo umas coisas que eu fico: Deus, a minha vida. Você não era crente, rapaz? E aí eu preciso: Jesus, me perdoa, pelo amor de Jesus. Ele não, ele é perfeito, ele não erra, ele conhece tudo e todos, ele te chama pelo nome, ele deu o filho na cruz do Calvário para morrer no seu lugar. Ele é perfeito, ele é...
ele. Então, lindo, me esquece agora e foca numa coisa: eu preciso conhecer Jesus na fonte. Eu preciso conhecer Ele na fonte. A fonte começa aqui. Quem tem isso aqui nunca está perdido. Quem tem isso aqui nunca é enganado. Porque alguém diz: é pesado, você abre, é leve. Está escrito. A Bíblia diz que Ele vela para cumprir a sua palavra. E eu começo aqui a palavra que mudou a minha vida. Isso aqui mudou a minha vida. O texto que eu li é o final de uma história. Jesus olhando para uma moça dizendo: filha, a tua fé te salvou. É maravilhoso, o final é lindo, mas tem tanta coisa aqui que a gente precisa voltar. Eu já devo ter contado essa mensagem, essa história, não a mensagem, umas 30 vezes, pelo menos na minha vida. Em série, talvez umas 4. Mas nunca me canso. Porque agora o final é outro. Olha aqui. A Bíblia diz que tem uma mulher que tem um fluxo de sangue. Fluxo de sangue, aquele negócio que a mulher tem. É porque eu não sabia no começo, eu tive que... Verdade, quando Jesus não sabia, aí a minha esposa falou: é isso aqui. Falei: pronto, então é uma mulher difícil de lidar. Uma mulher que tem TPM. Quem a mulher sabe, não é fácil, é 5 dias. Que é só o sangue de Jesus que tem poder para aguentar. E tem mulher que tem a TPM, que é os 5 dias antes do negócio desandar. Quer dizer, desanda para nós 5 dias antes ainda. E essa mulher não tem isso 10 dias, não tem 7, ela tem 12 anos. Pronto. Essa mulher é doida, irmão. Essa mulher deve ser maluca de pedra. Porque ter isso no tempo desse tempo histórico aqui da palavra era muito pior do que agora. Quem tinha isso era impuro. Então não podia estar em lugar público, não poderia encostar em ninguém, não poderia cozinhar para ninguém, não poderia abraçar ninguém. Estava condenada a uma impureza que a cerceava de alcançar, de tocar, de abraçar, de amar, de se sentir amada. Essa mulher é um caos. E aí a Bíblia diz que tem um homem na cidade chamado Jesus. Só que Jesus tinha uma galera que andava com ele, uma galera que queria milagre, que estava interessado em ver o que ele ia fazer. Tinha os que estavam buscando motivo para condenar ele. Tinha os religiosos, os fariseus, e cada um dizia uma coisa sobre ele. Um dizia: ele é um falso profeta. Outros diziam: ele faz milagres. Outros diziam: ele está se achando. Que não espere que Jesus era unânime. Jesus era perfeito, unânime não. Perfeito ele era, mas na perfeição de Jesus irritava mais do que qualquer outra coisa. Foi perseguido, humilhado, maltratado. E esse era o cenário do enredo que cercava Jesus. E dentro disso tem uma mulher que tem uma doença e que concebe dentro dela tocar em Jesus. E ela diz: se eu apenas o tocar, eu sei que eu serei curada. E aí a Bíblia diz que essa mulher tem um grande problema: chegar até Jesus. Porque para chegar até Jesus, ela vai ter que romper com uma multidão, que se ela falar o que tem, ela vai ser escorraçada do meio da multidão. Se ela revelar o que ela passa, ninguém deixa ela chegar perto. E às vezes é muito isso que acontece. Tem muitos perdidos que não chegam até Jesus, porque o clube dele não deixa. Você não pode. Você não se encaixa nos padrões. Você não usa a roupa que a gente usa. Você não penteia o cabelo da gente do jeito que a gente penteia. Você não pode. E aí vai ter um outro clube que vai dizer: você pode fazer o que você quiser, não precisa fazer nada. Quer dizer, tá cheio de confusão no meio dessas informações. Alguém diz: você não pode nada. O outro diz: você pode tudo. E tá tudo errado. E essa mulher está, sabe,
a uma multidão de Jesus. Então, para ela conhecer Jesus, ela vai ter que romper a multidão. Ela vai ter que passar pelo meio. E a Bíblia diz que é isso que ela faz. Ela ignora. Ela se esconde, ela se abaixa. Imagina a cena, ela indo rapidamente por baixo da visão de todos. E ela consegue chegar até Jesus. E a Bíblia diz que quando ela chega em Jesus, ela toca na orla do manto de Jesus. E imediatamente ela é curada. Preciso de 10 irmãs para celebrar isso. E aí, se você moça que está me ouvindo aqui, irmã, senhora, tia. É que tem tia aqui também, eu estou feliz. Olha, você tem uma velhinha maneira no meio. Você veio. Conheceu pelo YouTube? Que isso, hein? Conectadaça. Mas aqui, se você está 12 anos com um negócio desse acontecendo, você é curado, o que você faz? Essa mulher não. Essa mulher faz. Porque se ela gritar, a multidão acaba com ela. Porque se ela gritar, a multidão descobre ela. Então ela conheceu Jesus, mas ainda não conheceu de maneira plena. Ela conheceu uma faceta de Jesus, o Jesus que cura, mas ela não conheceu Jesus por completo. Eu vou te falar, lindo, tem gente que não conheceu Jesus por completo, e vai demorar muito, eu também não conheci. Mas tem gente que conhece só uma faceta de Jesus, só uma. Tem uns que conhecem, ele é um justo juiz. E aí tem gente que morre de medo, mas esquece que ele é o nosso advogado. Só que não conhece a outra parte. Então só é apresentada uma, vive dentro de um cabrestinho. Ai, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque ele está me julgando, ele está me olhando. E aí tem um que conhece só uma faceta, o amor, mas esquece que ele é um pai justo também. E aí, whatever you're doing, faz o que você quiser. O papai é um bobão. Ele é o pai. E pai que é pai bota caráter no filho, sabe, corrige porque ama, cuida, zela. E aí tem outros que tem outras vertentes. Ou seja, parece que a gente pega só um negocinho e isola do todo. Jesus é muito mais. E a mulher conheceu só uma faceta de Jesus. Ela tocou, foi curada e estava bom. Só que Jesus não. Jesus para. Jesus parou do nada e falou: alguém me tocou. Alguém me tocou. Todo mundo começa a dizer: eu não toquei no Senhor. Todo mundo se afasta. Eu acho que eu tenho um pouco de problema. Se eu estou no meio, eu digo: fui eu. Eu sou muito curioso, eu quero saber o que está rolando. Fui eu. Ou seja, ele fala: não foi. Pois é, pensei que foi, mas... E a Bíblia diz que tem uma mulher escondida, tentando passar desapercebida. Quando entendendo que não conseguiria, e eu estou ocultando a parte do Pedro, que deu uma bronca em Jesus, dizendo: como assim? Alguém te tocou se está todo mundo te tocando? Bom, outro dia a gente fala do Pedro. Vamos falar da mulher. A mulher tem uma visão de Jesus, tá? E a visão de Jesus dela é a visão do religioso, do fariseu. Então quando Jesus diz: alguém me tocou, ela sabia que pela religião ela não tinha direito de tocar em Jesus. Ela sabia que aquele homem era santo e que ela não era. Então ela não tinha direito de fazer o que ela fez, porque ela só conhecia uma faceta de Jesus. E a religião é que tinha filtrado. O fariseu é que tinha filtrado. Então a Bíblia diz que ela estava tremendo de medo, assim, tremendo de medo, caída no chão. E ela diz: fui eu. E ela que ela diz, que bonitinha, ela diz: mas eu não toquei no Senhor. Eu toquei na orla do teu vestido. Eu toquei em você. Eu encostei só na orla do vestido seu. Ela está dizendo: eu sei que eu não posso. Eu sei que eu não sou digna. Então eu quero que o Senhor saiba que eu me coloco no meu lugar. Eu não encostei no Senhor, eu só encostei na orla do teu vestido.
E tá todo mundo assim, ó. Por isso que eu sou apaixonado por Jesus, irmão. Porque Jesus é muito maior do que uma religião, é muito maior do que um dogma, é muito maior. Jesus escuta, lindo, Jesus está acima da nossa religião, Jesus está acima da nossa pequeneza, Jesus está acima da gente, está muito acima, muito, sabe, não tenta colocar Jesus numa caixinha porque ele não cabe, não tenta colocar Jesus dentro de um buraquinho porque ele não cabe, irmão, ele é maior do que tudo. A Bíblia diz que as nuvens são os cabelos dos seus pés e ele pega a terra com a palma da mão. A Bíblia diz que o vento, o mar o obedece, irmão. Quem somos nós para dizer que o todo é o que eu conheço? Não, Jesus é muito mais. Só que agora eu preciso resolver o problema da mulher. Aqui eu tenho um conflito, porque tudo o que a gente vai aprender sobre Jesus, dentro dessa expectativa, aparece aqui. Porque nós somos seletivos, nós escolhemos quem chega perto, nós escolhemos quem se afasta. A gente é que escolhe. Então a nossa perspectiva, Deus ama como a gente ama, Deus opera a justiça como a gente opera. E existe uma expectativa na multidão, na mulher. A mulher já tem a expectativa clara. Ela pensa: eu vou ser escorraçada. A Bíblia diz que ela está tremendo de medo, quem sabe? E eu vou te dar uma aspa. Eu tenho meu filho, o Noah, meu segundo. Ele tem 2 anos, mas ele é muito inteligente. Com o João e com o Noah, eu fui mais rígido, porque tinha muito medo por conta das viagens e queria ser mais presente possível mesmo viajando. Então sempre quando estava com eles eu era mais, sabe, corrigia muitas coisas pequenininhas o tempo todo. E eles têm muito respeito por mim, me honram demais. Só que quando veio a Serena, acabou o machão, irmão. Acabou. Quando eu vi que a Serena ia nascer, que nem brigar eu não conseguia, na barriga, porque um dia ela estava mexendo muito, e a minha esposa fala: briga com ela, fala para ela parar de mexer tanto. Aí eu falei: para, filha. Aí a minha esposa falou: tá vendo? Você não vai conseguir fazer igual com os garotos. Irmão, dito e feito, o que eu tive que fazer? Tive que arregar. Dei uma segurada na rigidez dos garotos, para ele nivelar, para não ter nenhum problema. O meu papai ama mais a Mana do que a gente. Bom, nivelei. Só que dentro desse nivelamento ficou as memórias. E o meu filho Noah, esses dias eu fiquei muito triste, porque em algum momento me pareceu que ele tinha mais medo de mim do que amor. Para mim foi muito pior ele sentir isso do que ter me desobedecido. Ele fez xixi na calça. Ele acordou chorando, dizendo: papai, eu não vou trazer mais, papai, eu não vou trazer mais, eu não vou trazer mais. E ele me olhou aquele dia todo, ele dizia: papai, eu não fiz xixi na calça, papai, eu não fiz xixi na calça. E aquilo me deixou. O que eu fiz com meu filho, que ele tem mais medo do que amor por mim? E eu entendi que uma faceta apareceu mais do que a outra em algum momento, e foi por bastante talvez. E aí chegou no final do dia, eu chamei ele para conversar, e ele é muito inteligente, sentou na minha frente e falou: papai, eu não vou trazer mais, papai vai brigar comigo? E eu falei: não, filho, pai não vai te castigar. Aí eu falei para ele isso aqui: o pai já teve 2 anos, e o pai sabe o que você sente. Foi uma das conversas mais legais que eu tive com ele, porque ele ficou assim: o papai já foi pequenininho? O papai já foi bebê? Sim. O papai já fez xixi na calça. E ele: o papai
E o vovô Bigô? E aí eu falei para ele: filho, eu quero que você entenda. Quando você cometer algo de errado, e vai acontecer, você não precisa ter medo do papai, mas deixa o papai te ajudar a resolver o problema. Fala com o pai. Fala para mim: pai, eu fiz xixi na calça, me ajuda, eu não quero fazer mais. O papai vai te ajudar. Como que a gente resolve? Conversando, filho, conversando. O papai vai conversar com você, conversando. E isso agora entrou na cabecinha dele. Quando eu falo com ele: filho, ele falou: papai quer conversar? A minha luta é que o amor seja sempre maior do que qualquer outro sentimento com meu filho. Agora, você acha que Deus é o contrário? Sabe o que Deus fez para que a gente nos sentíssemos amados, salvos? Ele não fez de longe, tudo que fez foi de perto. A Bíblia diz que o Filho desceu, suportou tudo o que a gente suportou. A diferença é que Ele nunca pecou. Mas tudo que você vive, Ele já viveu. Ele sabe na pele o que você sente. Por isso a palavra diz: no mundo vocês terão aflições, mas se animem, porque eu já vivi isso tudo e venci. Sabe, não é um evangelho que tira Jesus do nosso meio, não é, coloca no centro. A gente olha para Ele e diz: o Senhor sabe, mas eu preciso de ajuda. A mulher, ela não conheceu Jesus ainda, então o medo dela é muito maior do que o próprio resultado da cura. Ela está tremendo de medo, e a Bíblia diz que Jesus olha para ela e diz uma palavra só: filha. Sabe qual é o louco? Não tem o nome da mulher na Bíblia. Não tem o nome dela. Não é Lúcia, não é Esther, não é qualquer nome. A gente só sabe duas formas o nome dela. O primeiro é o autor contando: é a mulher do fluxo de sangue. E a segunda é Jesus dizendo: é a minha filha. E só quem é pai sabe o peso que carrega essa palavra: filho. A palavra filho, ela desarma o disjuntor, ela faz assim: puff, filho. Eu acredito que quando Jesus falou filha, provavelmente ela tenha parado de chorar na hora, porque ela chegou pensando que era só uma mulher desqualificada e que não podia ter tocado nele, mas descobriu que o homem que cura também era o pai dela. Até o 23 de abril de 2009 eu pensei que o Deus que eu servia era um Deus distante. É o Deus do meu pai, é o Deus da minha mãe, é o Deus dos meus avós. Mas o dia que eu dobrei o joelho dentro do meu quarto, garoto, 19 anos, chorando, dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim, se ainda tem esperança, eu quero que o Senhor fale comigo. E naquele dia eu descobri que não era o Deus dos meus pais, era o meu Deus, era o meu amigo. E Ele responde oração. E Ele me respondeu: por que você está falando tudo isso, Dave? Porque é isso que eu quero que quem me ouve viva. Que independa do que eu fale, mas que tenha a sua própria experiência com Jesus. Porque quem conhece Jesus de verdade não tem a sua identidade confusa, não tem visão equivocada sobre Jesus. Pelo contrário, é apaixonado por Jesus. E porque eu vou te falar um negócio: não tem, escute bem, não tem como conhecer Jesus de verdade e não se tornar louco por Ele. Não tem. Como assim? Ele explica. Jesus é assim: quanto mais você conhece, mais apaixonante fica. Quanto mais você acessa, mais você quer.
Por isso que o segredo está em conhecer Jesus, não pelo que os outros me dizem, mas por quem Ele é. Essa mulher chegou através de Jesus para ser curada, mas saiu dali adotada. Tocou em Jesus, Jesus disse: não, filha, não, relaxa, filha. Ela estava assim, ó, fez. Jesus diz: a tua fé te salvou, vai em paz. Só tem um detalhe: Jesus ainda não tinha morrido na cruz. Como podia ter salvo alguém? Muito simples. O nome disso é herança. Tudo aquilo que é do pai já é do filho. Quando Jesus diz: a tua fé te salvou, Ele está dizendo: você é minha filha, meu bebê. Tudo que eu tenho agora já é seu. Você pode viver a vida inteira sem conhecer Jesus de verdade, com facetas apresentadas em uma mensagem e outra. Mas o dia que você conhecer Jesus, você vai entender que nunca precisava de nada. Tudo que você precisava tinha nele. Jó, quando termina a experiência, diz: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. A oração de hoje tem um motivo. Eu quero que essa oração seja ecoada pelo nosso país e fora dele. Você não vai terminar essa mensagem dizendo: Jesus, eu quero. Jesus, eu quero alguma coisa. Jesus, eu... Não, diga: Jesus, eu preciso te conhecer mais. Jesus, se revela a mim. Fala comigo, papai. Jesus, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Aonde você estiver, se você puder dobrar os joelhos, se não puder, feche os olhos e diga: Jesus, eu quero te conhecer melhor. Jesus, tu é muito maior do que as pessoas dizem. Tu é muito mais incrível do que a religião nos pintou. Tu és soberano, poderoso, mas eu quero te conhecer. Eu, Jesus, eu sou pequenininho, eu sou frágil, mas eu estou te pedindo como um filho: se revela a mim. Me deixa sentir o cheiro do teu perfume. Me deixa abraçar. Me deixa sentir a tua presença. Me deixa te conhecer mais, Jesus. Se revela, Senhor, nessa palavra. Constrange com o teu amor, constrange com a tua presença, Espírito Santo. Aquece de um jeito que só o Senhor pode fazer. Tu é muito mais do que uma sensação. Tu é muito mais do que uma fala bonita. Tu é muito mais do que uma frase de efeito. Tu é muito mais do que um mito para alguns. Muito mais do que uma teoria. Tu és a verdade e a vida. Tu és o único caminho, Jesus. E a gente só quer uma coisa: te conhecer mais e mais. Porque quanto mais nós tivermos de ti, mais plenitude haverá dentro de nós. Em nome de Jesus, Pai. Amém.
Minha linda! Aleluia! Vida linda, Jesus! Muito obrigado por essa série, Jesus. Nossa vida nunca mais será a mesma, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor é teu, Jesus. Tu és tudo, tu és maravilhoso. Obrigado, Jesus. Lindo. Vou te dizer, que maravilhoso. Lindo. A mensagem de agora é um convite a gente ficar quieto. Eu juro que eu fiquei pensando que eu queria dar um nome da mensagem. É que eu sou mais, eu não sei, acho que eu sou meio muito Pedro às vezes. Mas que eu queria colocar assim o nome da mensagem: aprenda a calar a boca. E é legal, né? Mas aí as pessoas ficam: nossa, eu não vou calar a boca não. Você viu? Tem que calar. Lembrei da quinta série agora, perdão. Aí eu fiquei pensando: aprenda a calar, aprenda a ficar quieto. Mas daí tem uma palavra mais educada para isso: esperar em silêncio. Fala para quem está do teu lado, tá dizendo, há tempo para todas as coisas. Há tempo de falar e há tempo de se calar. A gente vai para a mensagem e eu sei que o Senhor vai falar com você, mas antes eu só preciso te pedir algo rápido, simples e objetivo. Vamos lá. Curte o vídeo, comenta, compartilha, manda pros amigos, pros inimigos e manda no grupo lá do WhatsApp da confusão toda semana, que você tem vontade de sair, manda lá e faz essa mensagem cada vez mais longe, porque é sobre isso. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, dá uma olhadinha. Eu acho que já está bem pertinho da gente chegar em 10 milhões. Que delícia! Você fez tudo aí? Curtiu, comentou, compartilhou? Top! Vamos pro vídeo. Você sabia que calar é uma arte? E sabia que é o nosso maior desafio? Ficar quieto, ficar parado é o nosso maior desafio. Nosso desafio não é correr rápido, é ficar parado. Não é falar mais alto, é não falar nada. E o que a gente vai aprender aqui vai desafiar a nossa natureza. Quem é fofoqueiro aqui, levante a mão. Os fofoqueiros estão tudo aqui de peso. Se você é fofoqueiro aí na sua casa, levante a mão. Eu vou falar uma coisa: a gente perde muito por falar fora de hora. Então, vamos para a palavra. Josué, capítulo de número 6. Eu vou ler alguns versículos rapidamente, mas é para te situar dentro de uma história. A Bíblia diz: e o Senhor disse a Josué: te tenho dado na tua mão Jericó, o seu rei e os homens fortes e valentes. Veja, Deus acabou de dizer algo para ele: Josué, você já venceu. A vitória já é sua. Jericó já está nas tuas mãos. Você pode ficar feliz já? Então vou dizer, vou explicar. Tem batalhas que você entra, e se você entra com o Senhor, a vitória
já está garantida antes de você entrar. É claro, aí se você crê, se você quiser, né? Mas eu quero que você creia que quando o Senhor entra na batalha, a batalha já está vencida antes de você entrar. Então a pergunta é: o que me faria talvez então perder uma batalha vencida? Simples, está aqui. E Josué havia ordenado o povo, Deus deu uma estratégia de guerra para Josué vencer o povo de Jericó. Uma cidade fortificada, ninguém passava pelos seus portões, ninguém ultrapassava os seus limites. Só que o povo de Israel estava lá fora, e quem estava dentro estava morrendo de medo, porque sabia que mais poderoso do que o povo de Israel era o Deus do povo de Israel. Oh, obrigado, dois amém lá no meio. Eu vou dizer de novo: o povo que estava dentro de Jericó temia o povo de Israel, e o temor não era do povo, era porque eles sabiam que o Deus do povo de Israel era poderoso, extraordinário e nunca perdeu uma batalha. O card dele é limpinho. Ele ganha tudo que entra. É o nosso Deus. Bom, vamos lá. Josué havia ordenado ao povo dizendo: vocês não gritarão, nem farão qualquer ruído. Tampouco sairá da vossa boca qualquer palavra, até o dia em que eu vos ordenar, gritem, então vocês gritarão. A cena é essa. No verso 16 diz: aconteceu e sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes sopraram as trombetas, Josué disse ao povo: gritai! Então o povo gritou, e os muros vieram ao chão, e Deus lhes entregou a cidade. Amém? Mas olha, deixa eu colocar luz nisso aqui para você. Olha, se você quer invadir um lugar que tem muros fortificados, existem armas para isso, existem formas para isso, e eu estou falando conectado com um tempo bíblico. Existiam as escadas de assalto, que os soldados vinham, lançavam as escadas, os soldados mais rápidos passavam por cima e invadiam e atacavam os soldados que estavam na defesa. Havia máquinas que enfraqueciam os muros. Você poderia cavar um túnel e ir por baixo, mas a estratégia que Deus deu é diferente. Deus disse para o povo: vocês vão fazer o seguinte. A instrução de Deus foi essa: durante 6 dias vocês vão marchar em volta de Jericó. E a Bíblia diz que havia alguns pedidos. O sacerdote estava junto, a arca da aliança estava junto, e o sacerdote iria tocando as trompetas. Depende da versão, você vai ver um nome de instrumento um pouco diferente, mas eram as trombetas, sabe? E essa trombeta tinha um significado. Era o significado da manifestação da presença de Deus no lugar. Ou seja, enquanto eles marchavam, enquanto tocavam a trombeta, eles diziam sem falar nada: Deus é conosco, Deus está do nosso lado, Deus está conosco. Então a Bíblia diz que no 7º dia, então agora eles não marchariam só uma vez, eles rodeariam por 7 vezes a cidade. E na 7ª vez, então, as trombetas tocariam, e o povo de uma vez só gritou, e os muros vieram ao chão. O que a gente pensa é: bom, qual é a frequência da voz de alguém que seria poderosa o suficiente para derrubar um muro fortificado? A resposta ela é óbvia: não existe essa possibilidade.
Então o povo não venceu porque gritou alto, o povo venceu porque gritou na hora que Deus mandou. Vamos melhorar. Lindo, o povo não venceu porque era forte. O povo venceu porque estava no lado certo da guerra. O povo estava no lado do Deus de Israel. A parada não é a guerra, é o lado da guerra que você está. E veja, há um outro segredo. A voz era, sabe, dizer para alguém que está prestes a invadir que ele não tem que falar nada é uma coisa difícil. Imagina que eram centenas de milhares e estavam todos em silêncio. Lindo, se a gente tentar colocar as 2.000 pessoas que estão aqui em silêncio, não vai dar. Alguém vai soltar uma piadinha, alguém vai falar alguma coisa vai acontecer, uma criança, alguém vai ter barulho. E veja, o que Josué diz não pode sair nem som da boca, porque veja, Deus está ensinando uma estratégia de guerra. Deus é pedagógico na maneira que trabalha. Ele podia dizer, saiam gritando, mas ele diz, saiam em silêncio e só gritem na hora que eu falar. Lindo, Deus está nos ensinando uma estratégia de guerra. Existem guerras que você vence gritando, existem guerras que você vence com a força, mas existem guerras que você vai vencer em silêncio. Silêncio absoluto, sem falar uma palavra, apenas confiando que o Deus que te chamou é presente com você e garante a vitória. E aqui é a parada mais difícil, porque ficar em silêncio representava a confiança. Sabe, não falar representava a paciência. E o que mais a gente sofre é a falta de paciência. Deus nos faz promessas e a gente dá com a língua nos dentes e fala para todo mundo. Deus manda a gente ficar quieto e a gente está falando ainda. Deus diz não se mete e a gente está se metendo. Deus fala, não vem para cima, não estou contigo. E a gente está todo o tempo falando, murmurando, fofocando, reclamando. Só Jesus para ter paciência com nós. Você é difícil, lindo. Você pode falar para a pessoa que está com você, fala, você é difícil demais. Essa é a nossa guerra, sabe? Não é contra os inimigos que estão dentro de Jericó, é contra a nossa língua, é contra a nossa palavra, é sobre o timing de falar. Há um texto de Provérbios que diz que como maçãs de ouro em salvas de prata são as palavras ditas ao seu tempo. Olha que poderoso. E a Bíblia diz que aquele que não consegue governar a sua língua, esse padece. E a Bíblia dá um outro conselho maravilhoso. Diz que o tolo em silêncio se passa por sábio. Eu vou melhorar para você então. Lindo, você não precisa falar muito para parecer inteligente. Ficar quieto já é muito positivo. Se você fica quieto, você erra menos, você fala, sabe, muito menos, você não erra tanto, você não tropeça tanto, você resguarda o teu coração e a tua mente. Então, lindo, até o tolo, quando fica quietinho, os outros dizem, nossa, que homem inteligente. E aqui é a nossa guerra, porque é refrear a nossa língua, é resistir enquanto os nossos olhos não enxergam. Sabe, quantos de nós que tínhamos
coisas incríveis prestes a acontecer, e a gente falou e não aconteceu. Eu vou te falar, lindo, eu estou aprendendo essa parada ainda na minha vida, não é tão fácil. Eu aprendi que se Deus te dá a estratégia, você só canta a vitória depois que ela está na tua mão. Você não fala como, você não fala o que vai fazer, você não conta os segredos que Deus tem com você. Não, você guarda tudo até o dia que se torne impossível paralisar e que a vitória esteja na tua mão. Então, é muito mais simples do que a gente imagina. Se Deus disse que vai te dar a vitória, Ele vai dar a vitória, mas você só vai poder falar quando ela estiver na tua mão. Porque se você fala antes, talvez você perde tudo porque não soube esperar calado. E veja, nossa palavra carrega muito peso. Nossa palavra carrega peso. Eu quero que você entenda isso. O que você declara é muito forte. E sabe qual é o problema? É que nos dias que perdemos o equilíbrio, é o dia que mais falamos o que não podia falar. Nos nossos dias cansados, era o dia que deveríamos ficar mais quietos. Nos dias de exaustão, eram os dias que nós deveríamos ficar mais calados, porque é o dia que somos injustos com a palavra, é o dia que maldizemos com a nossa própria voz, é o dia que a gente amaldiçoa tudo, amaldiçoa os filhos, amaldiçoa a família, amaldiçoa o Senhor. E é por isso que colhemos tantas coisas pesadas, porque não conseguimos refrear a língua. Então, a parada é: mas Senhor, como eu faço para esperar em silêncio? Desenvolvendo confiança, desenvolvendo fé plena que Deus está no controle. Então eu vou contar para você assim, ó, algumas coisas na vida você vai vencer fazendo barulho, mas a maioria delas você vai vencer quieto. Sabe, algumas coisas você vai ter que gritar, mas a grande parte ficar quieto é o suficiente. Eu vou ser mais limpinho com você. Deus não precisa da tua ajuda, Deus não precisa da tua opinião, Deus não precisa do teu palpite, Deus não precisa da tua adaptação, Deus não precisa do que você acha. Jesus, eu acho que o Senhor deveria fazer assim. Deus diz: não, lindo, deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Confia em mim e espera de boa. Quanto menos você falar, mais rápido eu consigo trabalhar. Não tira o foco, continua olhando para mim, espera. Aí você tem que fazer assim. E quando você silencia, algumas coisas acontecem. É muito simples, quer ver? Silêncio total. Começou a ouvir um barulho de caixa de som. Ninguém estava ouvindo antes, mas o silêncio maximiza sons que nossos ouvidos não alcançavam antes. Quando nós silenciamos, nós começamos a ouvir Deus melhor. Quando nós ficamos em silêncio, a voz de Deus predomina sobre o ambiente. Quando nós cessamos a nossa fúria da nossa língua, a voz de Deus fica mais alta, e aquilo que a gente ouve é que tem o poder de conservar a calma do nosso coração. Então, por mais que a gente queira falar, aquela voz diz: fica tranquilo, eu estou no controle de todas as coisas, eu estou no domínio de todas as guerras. Se a batalha é minha, você pode descansar. A minha presença vem primeiro, minha palavra vem primeiro. E é isso, é só o que Deus precisa às vezes para fazer. Meu lindo, meu Deus, olha que maravilhoso. Talvez você fique assim pensando: Jesus, por que o Senhor não faz? Ou a gente diz: Senhor, o que eu preciso fazer para o Senhor realizar uma obra na minha vida? E talvez a resposta de Deus vai ser: fica quietinho. É só parar. É só. Porque o que eu tenho para fazer na sua vida
Você precisa ouvir, e você não consegue ouvir enquanto fala, então é só ficar quietinho. Ouve, e aí você silencia, Deus fala, os seus olhos se abrem, os seus caminhos se aplanam, e quando você menos percebe, o muro de Jericó já está no chão. Você já entrou pelos portões da cidade, você já viveu um milagre, e sabe, tudo isso sem falar nada. E aí a gente tem que tomar uma decisão, que a gente vai ter que se resignar ao silêncio. A gente vai ter que assumir como eu posso dizer isso? Que não é porque a gente é bom, que não é porque a gente é inteligente, que não é porque a gente fala bonito, ou porque a gente tem argumento, é porque Ele é maravilhoso, sabe? É Ele o segredo das coisas. O segredo não é o que a gente tem, o segredo é o que Ele tem em nós. E é só isso que Deus precisa da gente às vezes. Quantas vezes eu atendi pessoas, sabe, que contavam as suas dores, e as respostas para os seus problemas estavam na fala deles. Mas é porque é tanta vontade de falar que nem escuta o que está dizendo. Irmão, é tão absurdo que a gente cria tanto ruído na nossa vida espiritual, que chega um momento que nem o que a gente fala a gente ouve mais. A gente já não sabe mais o que está dizendo, então agora as palavras vão ao vento. Então essa é a questão. Se você só fala, você não para ouvir. E sabe, as melhores pessoas do mundo são as melhores ouvintes. Você sabia disso? Você sabia disso? As melhores pessoas não são as que têm os melhores conselhos, são aquelas que sabem ouvir melhor. Ouvir. Deus é poderoso, Ele é maravilhoso e Ele nos ouve. E às vezes Ele só está dizendo para você: experimenta fazer o que eu faço um pouco. Eu estou te ouvindo o dia todo, agora para me ouvir o que eu tenho para te dizer. Agora para me escutar. Sabe o que você está fazendo agora? Você está parando a sua vida para escutar o que Deus tem para você. Uau, excelente! A gente só tem visão quando escuta o Senhor. Se essa lição for aprendida, nossa vida nunca mais será a mesma. Quantas vezes eu dobrei os meus joelhos e sequer precisei falar? Isso é tão maravilhoso. Quando você diz: Jesus, o Senhor sabe o que eu estou sentindo. Falar não vai adiantar nada, Jesus, me ajuda. Resolve meu coração, Jesus. Acalma minha mente, acalma o meu espírito. E aquele silêncio, aquela quietude invade a alma. E você descansa no Senhor e vive tudo o que Ele tem para você. Sabe, eu vou mais além. Que talvez a única coisa, ou talvez o maior desejo de Deus, é ter um tempo em silêncio com você. Um tempo onde você só ouve, onde você só senta e espera. A Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor. Paciência é fruto de esperança, é fruto de fé inabalável. Paciência acalma, sabe? Quem é paciente está quieto, está sereno. E aí a gente desfruta do que é a fé de verdade. A fé de verdade é paz, é confiança, é leve. Tão lindo. Para de tentar vencer na força do braço. Para de tentar vencer no grito. Para de tentar ganhar as coisas falando mais alto do que o outro. Lindo, quando a batalha é do Senhor, às vezes você não precisa nem falar nada. É só você entrar no plano dEle e confiar em todas as coisas. E em silêncio se vence batalhas épicas, simplesmente pelo fato de confiar que Deus é com você. Silêncio. O povo ficou em silêncio, esperou,
esperou, e quando Josué disse: gritem, o povo gritou em alta voz, e o muro veio ao chão. E isso é o final, que para mim é um começo. A minha oração é: Jesus, que eu possa saber as batalhas que eu devo entrar, e saber as batalhas que eu devo falar, e as batalhas que eu devo me calar. Eu vou contar só uma coisa da minha família para você. Minha mãe durante muito tempo achou que ela conseguiria mudar o meu pai. E ela brigou muito, e eu vi milhares de vezes essas brigas acontecendo. Mas teve um dia que ela mudou a estratégia. Ela dobrou os joelhos, ela apresentou para o Senhor e nunca mais falou sobre aquilo. É doido, né? Ela mudou a estratégia de guerra. Falar não adiantava nada, não mudava nada. Então ela foi para quem podia resolver, que era o Senhor. E sabe quanto tempo ela ficou nessa guerra? 8 anos. Mas em silêncio. Todo mundo dizia para ela: você é a mulher de um homem morto, você está num casamento sozinha. E ela ficava quieta, porque alguém estava guerreando por ela. Oh, lindo, meu Deus do céu. Sabe, por que você não se defende? Por que você não grita? Por que você não vai? E você diz: não preciso. Alguém está guerreando no meu lugar. Alguém está acima de todas as coisas. Eu não preciso me indispor. O Senhor é comigo. Eu não preciso falar nada. Entende? O Billy Graham dizia: fale muito de Deus, fale pouco sobre você e fale nada sobre os outros. Uau! Você entendeu? Fale muito de Deus, pouco de você, nada dos outros. Guarde a sua língua, sabe? Controle a língua. Quanto menos você fala, menos você erra. E quanto mais estratégico na maneira de agir, mais certeiros são as suas escolhas e mais sábias são as suas decisões. E isso é Bíblia pura. Em silêncio se vence qualquer batalha, se Deus estiver com você na guerra. Agora fala para você. Jesus, a vontade de falar é insuportável, Jesus. Tem vezes que a gente não consegue. Tem vezes que é difícil demais, Jesus. Parece que nada acontece na nossa vida. Parece que tudo está perdido. Mas se o Senhor nos quer calmos, serenos, tranquilos, e esse é o sinônimo de uma vitória certa, nós aprenderemos a nos calar, Jesus. Nós iremos esperar em silêncio até que aquilo que o Senhor prometeu se cumpra na nossa vida de maneira sobrenatural. Jesus, nós não iremos mais gritar alto, nós vamos ficar em silêncio, confiando que o Senhor está no controle de todas as coisas e que nem sempre a nossa fala irá resolver, mas as nossas orações serão ouvidas nos céus e a nossa resposta será percebida na terra. Deus, em nome de Jesus, Pai, abre os nossos olhos, nos dá as estratégias certas para as batalhas da nossa vida.
Jesus, eu oro agora, Senhor, por pais, por mães, por famílias que estão gastando voz, que estão gritando alto, que estão esbravejando e nada está acontecendo. Jesus, que o Senhor entre nessa guerra, que a gente confie na Tua provisão e no Teu agir. Senhor, nós vamos parar de reclamar, nós vamos parar de esbravejar, nós vamos parar de maldizer e vamos começar a ficar em silêncio. E quando for para abrir as nossas bocas, Senhor, será para obedecer a Tua voz, será para abençoar aqueles que nos rodeiam, será para, sabe, Jesus, ir ainda além de tudo aquilo que o Senhor tem. Jesus, nós só vamos usar aquilo que o Senhor nos deu, que é a nossa língua, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, Pai. Fala, meu lindo! Nós estamos aqui em Paris. Bonsoir, mon amour. E eu estou muito feliz de estar aqui. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Se você está acompanhando a série, está vendo que cada lugar, cada mensagem é um país diferente. E nós já estamos em mais uma mensagem, dessa vez na França, Paris, aqui no Théâtre. É isso aí. E eu quero só te pedir um favor antes de começar essa mensagem. Curte o vídeo, porque o YouTube manda mais longe quando você faz isso. Compartilha, ativa o sininho, se inscreva no canal. E toda segunda-feira, sem falhar, sempre tem uma palavra de Deus para você aqui no canal. Vamos fazer o seguinte, vamos pro vídeo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 38. Ora, aconteceu que, indo eles, entraram em uma aldeia, e uma certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. E ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouviu sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço, e vindo até ele, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Ordena, portanto, que ela me ajude. E Jesus, respondendo, disse: Marta, Marta, tu estás preocupada e perturbada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Eu quero conversar com você sobre uma fala, uma junção de duas palavras que movem muito meu coração para decisões repetidas muitas das vezes. Eu quero falar com você sobre brilho nos olhos. Essa expressão, ela tem uma conotação de que quando fazemos algo apaixonado, há brilho nos nossos olhos. Quando tem graça aquilo que vivemos, aquilo que fazemos, alguém diz: nossa, você tem um brilho no olhar diferente. Há algo em você que eu não sei explicar. Não sei se você conhece pessoas que quando falam os olhos brilham e confirmam a história que os lábios declaram. Da mesma forma como tem pessoas que têm brilho nos olhos,
tem muitos que perderam o brilho nos olhos, já foram apaixonados, já foram extremamente conectados com Deus, já tiveram um prazer no Senhor, já viveram experiências de quando falar do nome de Jesus começar a chorar e não saber explicar o que estava acontecendo, de estar no carro dirigindo e de repente a presença do Espírito Santo entrar e a pessoa chorar e celebrar o nome de Jesus, e aquilo ser tão intenso, tão maravilhoso, que havia brilho nos olhos. Mas nós temos um problema sério, é que nós, se não cuidarmos, perdemos o brilho nos olhos, seja em qualquer área da nossa vida. Basta escolhermos o que não é a prioridade. Muitos de nós perdemos a graça de viver. Eu confesso para ti, lindo, que eu me assusto porque eu leio os directs que eu recebo. Eu sei que talvez não responda porque é muito e é impossível responder a quantidade, mas eu leio e eu oro e eu peço ao Senhor respostas, muitas das vezes em silêncio, quietinho no meu quarto. Quantas das vezes eu li uma mensagem, dobrei os meus joelhos e orei, mas entenda, as pessoas mandam mensagens dizendo: eu não aguento mais, eu estou fraco, eu não sinto mais alegria na vida. E quantos que dizem todos os dias que querem tirar a própria vida, que não aguentam mais e que, eu fico atônito, porque a vida, por mais que ela tenha problemas, ela tem tudo para ser extraordinária. Porque nós vamos descobrindo o Senhor a cada dia, vamos nos envolvendo com Jesus, vamos aprendendo dele, e tudo fica melhor. Irmão, eu vou dizer para você uma coisa: a cada dia que passa só melhora. Se a nossa prioridade estiver naquilo que é correto, naquilo que Deus separou para nós, só melhora. Diga, só melhora, a não ser que a nossa prioridade esteja errada. Então eu olho para o texto que nós lemos, e eu vou dizer para você de maneira sincera, quando isso despertou no meu coração, quando essa palavra nasceu aqui. Eu li esse texto já centenas de vezes na minha vida, eu já preguei sobre esse texto muitas das vezes também. Mas alguns dias atrás, eu estava assistindo um culto online pela internet e vendo um amigo meu trazer uma palavra. Eu vou falar o nome dele para honrá-lo também. O nome dele é Bruno da Banda Morada. O Brunão, ele estava trazendo uma palavra, e eu amo ouvir os outros pregarem. Hoje eu estava, por um acaso, ouvindo uma pessoa famosa aí do mundo cristão, dando uma entrevista, e eu fiquei com uma agonia tão grande. Ele falou: eu não ouço ninguém, eu não ouço quase ninguém. Ele está dizendo: eu sou suficiente, eu não preciso ouvir ninguém. Não, meu lindo, eu desliguei a entrevista, falei: deixa, eu vou passar mal, deixa. Vou escolher a coisa certa, senão eu vou perder o brilho nos olhos também. Aí eu parei de ver, deixa. Eu gosto de ouvir, eu gosto de ouvir gente cheia do Espírito Santo. Eu gosto de ouvir gente que já caminhou mais do que eu, que sabe mais do que eu. Isso é prazeroso. A gente tem a oportunidade de sentar com os sábios, sente com os sábios, ouça o conselho dos sábios, é importante. Eu estava ouvindo o Brunão, e o Brunão, eu amo muito ele como meu amigo, mas naquele dia ele era o pregador que eu precisava ouvir. E ele começou a falar, e ele começou a contar uma história dele, e a história dizia o seguinte: olha, eu estava na cidade onde eu criei, quando eu era adolescente, a cidade onde eu fui criado na adolescência, onde eu aceitei a Jesus, onde eu congreguei com os meus pais, que eram pastores. E o tempo passou, Deus mudou a nossa história, nós saímos de lá e as coisas mudaram. E depois de muito tempo eu voltei na cidade onde eu era adolescente. Eu estava lá com a minha esposa e ele contando, e eu vou contar já na forma correta. Bom, ele estava com a esposa na casa, e de repente ele começou a se arrumar. Eram 6 e pouco da noite. Ele disse que ele começou a sentir uma coisa no coração, uma vontade de ir na igreja onde ele era adolescente, aonde ele servia, aonde ele tocava, e ele queria ir lá, e aí ele começou a se arrumar, e a esposa dele disse: onde tu está indo, Brunão? Ele falou: eu estou indo na igreja. E ela falou: mas por quê? A gente não combinou, e você vai sozinho? Não, eu vou sozinho. Ela: mas por que agora, de repente? E ele falou uma frase, e aquela frase marcou a minha vida. Ele disse: eu estou indo procurar um menino. ele falou: eu estou indo procurar um menino.
E naquele momento eu não consegui mais ver a pregação. Eu confesso para você, eu desliguei, eu comecei a chorar. Porque naquele dia eu comecei a sentir saudade de um menino também. Oh, aleluia. Às vezes nós nos ocupamos tanto com a obra que esquecemos do dono dela. Às vezes nós nos ocupamos tanto com as missões que carregamos e quão importantes elas são, que nós esquecemos no autor da inspiração de toda a obra, de toda a criação. E eu vou falar para você, meu lindo, naquele dia, quando eu vi isso, eu vou procurar o menino. Eu desliguei e comecei a olhar para a minha história. E comecei a procurar o menino aonde ele estava. Aonde estava o menino? Aonde estava o menino que acordava às 3:30 da manhã para orar? Aonde estava o menino que vivia em monte fazendo campanha com um jovem agarrado lá para cima? Aonde estava aquele menino que quando falava de Jesus não precisava estar num palco para chorar? Aonde estava aquele menino apaixonado que ia para a faculdade e ia chorando, voltando chorando, e no meio da aula sentia a presença de Deus e tinha que sair para chorar? Aonde estava aquele menino? E eu comecei a olhar aquilo que eu estava vivendo. E aí eu lembrei desse texto, Marta e Maria, duas irmãs. Marta, a Bíblia diz que ela convidou Jesus. Jesus, vai na minha casa. Ela fez algo certo. Ela convidou Jesus. Jesus, vai para minha casa, vai. É como se nós disséssemos: Jesus, entra na minha vida, entra na minha vida. Jesus, vem morar, vem. E aí a Bíblia diz que Jesus foi para a casa dela. Imagina que visita maravilhosa. Imagina que visita, sabe? Eu vou falar uma coisa para você, irmão. Eu não consigo ser normal quando eu falo de uma coisa: a eternidade do céu. Sabe qual é a coisa mais gostosa do céu? É que tudo aquilo que a gente pregou na terra um dia vai ser a nossa realidade com Ele eterna no céu. Sabe, tudo aquilo que eu falo, Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Hoje eu só tenho preview da história, mas um dia eu vou ver face a face e eu vou poder dizer: é verdade, Tu é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E agora nós estamos juntos face a face para sempre. E a Marta convidou Jesus e disse: Jesus, vai na minha casa. E Jesus disse: eu vou. Que top. E a Marta já começou a pensar: meu Deus, o que ele gosta de comer? O que eu vou fazer para ele comer, meu Deus? O que eu vou fazer? Eu vou arrumar a casa toda. Eu vou deixar tudo bem bonito, porque Deus o livre se ele vê alguma coisa bagunçada. Parece a minha mãe. A minha mãe, se você vai na casa dela hoje, eu acho que ela está mais liberta. Mas tinha uma fase da vida, irmão, que eu não podia levar ninguém lá em casa. Eu não podia, porque a minha mãe morria da vergonha dos outros. E se ela sabia, era pior ainda. Eu não sei o que era pior: se era ser pega de surpresa e ficar muito brava comigo, porque ela olhava para a visita e falava assim e para mim não. Ou se era avisar ela antes, porque ela entrava em colapso antes da visita chegar, pelo menos umas 4 horas limpando a casa, e lava e passava pano em tudo. E a pessoa chegava em casa, ela dizia: olha, não repara, tá uma bagunça. Não, irmão, ela estava escorregando no piso para limpar. Sabe, a Marta convidou Jesus para ir para a casa dela, mas ela não desfrutou Jesus na casa dela. É possível você conhecer Jesus e não desfrutar da presença dele. É possível você ter Jesus do teu lado e não olhar para ele sequer uma vez. Basta a tua prioridade ser errada. Sabe qual é a loucura? Eu sou um pregador que amo Jesus, mas se eu só pregar sobre Jesus e não viver quem Jesus é, os meus olhos irão parar de brilhar. Por isso que eu entendo, tem gente que reclama: tu chora demais. Tem gente que fica bravinho: nossa, que absurdo, prega sem chorar. Vai cuidar da sua vida, irmão. Eu vou falar uma coisa: se preocupe quando eu começar a pregar e não chorar, porque se eu não chorar, pode ter certeza que eu não senti, porque o sinônimo meu de sentir é chorar. Cada um se manifesta de um jeito. Tem gente que ouve uma pregação quietinho,
Eu acho bonita. Minha esposa é assim. Ela nossa. Por dentro ela tá dando mortal. Mas por fora ela assim, tudo bem. Que mensagem, né? E eu, irmão, tô me escabelando. É pra mim, é o jeito. Muda, cada um é um jeito. Só que pra mim, sinônimo de sentir é chorar. Então eu tenho um termômetro pra saber quando as coisas estão erradas comigo. Posso dar um conselho pra você? Tenha termômetros para saber quando alguma coisa está errada em você. Se você sabe aferir a ausência, você vai conseguir buscar a presença. Agora, se você perder a noção de quem você é e você perder as prioridades, os olhos seus irão parar de brilhar. E como é triste quando os nossos olhos não brilham mais na presença do Eterno, quando vivemos uma vida seca, quando vivemos sem Jesus, mesmo estando lado a lado com Ele. A loucura é imaginar que Marta estava com o Salvador na casa dela e não desfrutou da salvação. Marta estava com a palavra, o verbo vivo de Deus encarnado, e não ouviu nenhuma palavra. Marta estava com a cura e não viveu nenhum milagre. Marta estava com a vida, mas estava tão ocupada trabalhando que não desfrutou de absolutamente nada. E aí acontece um negócio: quando nós estamos ocupados com aquilo que não é prioridade, além de perder o brilho nos olhos, a gente começa a se irritar com quem está com os olhos brilhando. Ai, papai, vou falar, eu tô aqui, nós estamos juntos, nós estamos em Paris, eu não vou perder. Tem gente que tem dificuldade com o novo convertido. O novo convertido chora demais na igreja. O novo convertido dá glória a Deus demais. O novo convertido é muito convertido. É que quem perdeu o brilho nos olhos não consegue suportar. Mas eu vou te dizer uma coisa, meu lindo: não tente impedir quem está vivendo de maneira apaixonada com Jesus. Você não vai conseguir parar. E eu quero dizer para você: se a sua vida for apaixonada por Jesus, ninguém consegue roubar a paixão e o brilho dos teus olhos. Porque é tão maravilhoso quando, ao invés de nos ocuparmos com aquilo que não é essencial, guardamos o nosso coração naquilo que é a prioridade. Eu vou falar para você nunca mais esquecer: Jesus tem que ser a prioridade número 1 da sua vida. A sua obra é secundária, tudo é secundário. Ele é a primazia de tudo. Se você tiver Jesus, você tem tudo. Se você tiver Jesus, você trabalha. Se você tiver Jesus, você santifica. Mas sem Jesus a obra não é completa. Então, se os olhos estão brilhando, é porque Jesus está na casa. Ele é a nossa prioridade. Diga para você: Jesus é a minha prioridade. E eu saí à procura do menino. Eu vou te falar uma coisa: eu achei ele. E ele não estava escondido, ele estava pertinho de mim. Aleluia. O menino ainda morava dentro do adulto. O menino ainda morava aqui dentro. O menino ainda estava lá. Só que o adulto pegou o menino, mandou ele calar a boca e escondeu ele num quartinho. Fique quieto aí, porque eu preciso pregar mais. Fique quieto aí, porque eu tenho que gravar conteúdo. Fique quieto aí, porque eu tenho que trabalhar. Fique quieto aí, porque eu tenho que viajar. Fica quieto aí, segura. O que me trouxe aqui não foi a quantidade de vezes que eu gravei, mas foi a quantidade de vezes que o menino dobrou os joelhos na presença do Eterno. O que trouxe você aqui não foi o adulto, foi o menino que produziu.
Porque eu vou falar uma coisa para você. A melhor parte, ela existe, e é a que Maria escolheu. A Marta, ela tá bolada. Ela tá varrendo a casa olhando para Maria. Ela não tá olhando para Jesus. O problema dela é a Maria. Ela tá assim: essa Maria não me ajuda, miserável. E ela tá aqui. Ela passa pano no negócio. Cadê a Maria? A Maria podia estar aqui me ajudando, né, Maria? Ai, Jesus. E ela tá passando pano. Ela tá: meu Deus, cadê a Maria? Que ela não vem. Até uma hora que a Marta fica revoltadinha, vai até a Maria e fala: agora eu vou te dar uma lição. Ô Jesus, que seguinte, eu tô limpando a casa, o senhor tá vendo, né? Eu tô trabalhando pro senhor, para ficar bonito, pro senhor não ficar com nojinho, alergia, por causa de ácaros e fungos e bactérias. E a Maria, em vez de me ajudar, tá aí com o senhor. O que o senhor disse para ela? Ô lindo, o que você vai dizer pro novo convertido? O que você quer que Jesus faça? Ele está apaixonado. Deixa ele glorificar mais alto. Deixa ele chorar. Deixa ele contar o testemunho 1 milhão de vezes, quantas vezes for necessário. Deixa ele está apaixonado. E você sabe o que é isso. E está na hora de acordar o menino para voltar a viver isso. A paixão, o brilho nos olhos. E aí eu termino. Jesus olhou para Marta. Ô Marta, aqui, seguinte, linda. A Maria, desde quando eu cheguei, está me ouvindo. E tu, Marta, está trabalhando. Então, linda, eu vou te falar uma coisa. Não adianta você tentar parar ela, não, ou tirar ela daqui, porque ela não vai sair. Ela escolheu a melhor parte, e dela não será tirada. Enquanto eu quiser que os meus olhos brilhem, o Senhor será a fonte dos meus olhos, do meu coração, da minha vida, da minha atitude, da minha história. Mas no dia que eu me ocupar mais com a obra do que com o dono da obra, pode ter certeza, tudo perderá a graça. E bem, talvez, eu acho que sim, eu vou parar de chorar. Aí talvez eu não vou mais pregar chorando. Talvez eu não vou mais chamar os outros de meus lindos. Talvez eu pare mesmo, até de gravar. Eu vou parar, talvez eu pare. Porque sem brilho nos olhos, não tem graça a vida. Eu falo para os meninos que trabalham comigo, eu falo meninos, mas são todos homens, são a minha família. A gente viaja junto, a gente come junto, senta junto, é tudo família. Todo mundo colhe junto. Hoje o Nick estava aqui, que é o que está gravando, falou para mim: Dave, a gente está vivendo um negócio muito louco. Eu falei para ele: pois é, não é eu, é a gente, é todo mundo, nós estamos juntos, é a gente. Mas eu falei algo para eles desde o dia que eles chegaram na Europa. Eu falei para eles: não se acostumem, porque isso não é normal. Não se acostuma, porque isso é milagre de Deus. Não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele. Sabe o que é isso? Mantenha o foco em Jesus. Não se distraia, não deixe as propostas serem superiores ao teu propósito. Permaneça com os olhos brilhando, permaneça com a criança dentro de você. Não fique adulto tão depressa, meu lindo, porque você vai perceber uma coisa: à medida que o tempo passa, eu tenho saudade dos meus primeiros dias com o Senhor Jesus. Mas sabe, é só eu parar um pouquinho, fazer uma reviria dentro de mim, que o menino volta para fora. Sabe o que a gente vai fazer? Nós não vamos terminar essa mensagem de um jeito qualquer. A gente vai sair à procura do menino. Feche os teus olhos e saia à procura dele. Diga: Jesus, eu não quero viver uma vida sem brilho nos olhos. Eu quero sentir a tua presença como antes. Eu quero ter o teu brilho, Senhor, sobre mim. Eu quero sentir a tua glória, a tua graça em todo e qualquer lugar.
Diga: Jesus, eu quero voltar a chorar como antes. Eu quero voltar a buscar como antes. Eu quero voltar. Eu não quero perder. Jesus, restaura a essência que me fez apaixonar por Ti, Senhor. Eu não vou sair enquanto não encontrar o menino que o Senhor trouxe para perto. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Tu és mais importante do que o nosso trabalho. Tu é mais importante do que as missões dadas para nós. Tu é mais importante do que tudo. Tu é mais importante do que todos. Jesus, Tu é a minha prioridade. Eu vou falar de novo, Jesus. Isso é eu, Dave, falando. Jesus, Tu é a minha prioridade. Jesus, o microfone não é a prioridade. Estar aqui não é a prioridade. Jesus, eu vou repetir: o Senhor é a minha prioridade. Não permita que os nossos olhos parem de brilhar. Em nome de Jesus. Amém. Na verdade foi pesquisando, né? Foi me mandaram, comecei a escutar palavras, você falando, teus vídeos, e aí comecei a pesquisar e tudo mais, e postei o vídeo que, o primeiro na verdade, foi o mais que eu gostei, assim. Postei, sei lá, me deu no meu coração de postar, porque às vezes eu gosto de também, né, postar, falar de Deus, falar para os meus seguidores, né, terem noção do que eu, para quem eu sirvo, para quem, né, para tudo que me deu. Poder, com graça, com autoridade, no nome de Jesus Cristo. Eu oro, Deus, e abençoo o teu filho, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor. O Senhor não descer sobre nós não tem graça. O Senhor não muda nada. Mas se o Senhor estiver, se o Senhor vier, se o Senhor falar, tudo muda. Para a glória do teu nome. A questão da guerra dos refugiados não podia.